Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Fernando Horta, historiador e professor, que abre a semana aqui com a gente no Bom para Todos. Tudo bom, Fernando? Como você está? Tudo bem, Thalita, comigo? Tudo tranquilo, muito preocupado com o Rio Grande do Sul. Você sabe que eu sou gaúcho, minha família é de lá. E na semana passada nós tivemos um novo, vamos dizer assim, uma subida novamente do Guaíba, né, por uma questão de falta de informação, falta de cuidado, enfim, a gente está muito preocupado. Essa semana já começa tensa. Tem que dar as mãos, né, Thalita? Senão a coisa não. Parece que não anda lá embaixo e a gente fica vendo as pessoas passarem mal. Você trouxe agora essa informação dos desvios. É brutal a quantidade de pessoas que estão se aproveitando do que está acontecendo lá. E quem imaginava que a humanidade tinha, né, uma carinha mais bonitinha em momentos de desespero, a gente começa a perder um pouco a fé. Para além dessa questão da fiscalização de recursos, né, a gente vem falando bastante sobre isso, sobre como é preciso fiscalizar para que esse dinheiro não acabe sendo usado dessa forma como está sendo usado agora. Para além disso, tem a questão das mudanças climáticas, né? A gente tem falado muito sobre o Rio Grande do Sul, tem essa notícia de Papua Nova Guiné também, com 2.000 mortes, 2.000 pessoas que foram soterradas ali, é um número assustador. E eu vi agora, estava acompanhando aí o cenário internacional, em Bangladesh também, um tornado já deixou 10 mortos, 31.000 casas destruídas. Então, assim, é um tema que a gente vem sempre comentando aqui, né, Fernando, como as mudanças climáticas vieram para ficar de alguma forma, e a gente precisa estar atento a tudo isso e replanejar cidades e replanejar nossas vidas, como esse será um tema central daqui para frente em toda a discussão, não? Mais do que um tema central as mudanças climáticas, um tema central é a recolocação do Estado na nossa vida, né? Porque nós vivemos aí uns 20 anos, de 1990, 2000 até 2010, 2020, em que parece que um grupo de pessoas se convenceu de que o mundo era um conjunto de indivíduos, cada um separadamente agindo por si só, e que toda tentativa de coletivização, de solidariedade, ela era mal vista, mal interpretada e deveria ser retirada da nossa vida. E nós tivemos, num período de 4 anos aqui no Brasil, uma pandemia. E agora essas questões das enchentes, que não começou agora no Rio Grande do Sul, vamos lembrar que isso já começou lá atrás em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Quer dizer, está caindo de maduro as pessoas perceberem que só o Estado pode fazer essa recolocação social que nós precisamos para enfrentar essas novas diretrizes do mundo, espaços que podem ser ocupados, espaços que não podem mais ser ocupados, níveis de segurança que nós precisamos aumentar, porque não pensem não, Thalita, esses eventos eles são muito mais violentos nas populações mais pobres, é o que nós estamos vendo ao longo do mundo inteiro. Você vê, dá um terremoto no Japão, você tem 2, 3 pessoas que morrem, né, uma condição de reconstrução. O mesmo evento num país na África são 2.000 pessoas, né, soterradas, um deslizamento aqui não foi um terremoto, mas foi um deslizamento aqui e acolá. Então, para quem ainda tinha dúvida da necessidade de nós repensarmos e fortalecermos a relação do Estado, eu acho que o mundo vem deixando muito claro que esse é o único caminho. Afinal de contas, a quem no Rio Grande do Sul os empresários e o mercado estão agora pedindo ajuda? Certamente não são aos bancos e à taxa de juros de mercado, mas ao governo, ao Estado, que precisa, nesse momento, ter condições de agir. Então, se a gente pode agir depois da situação ocorrida, por que a gente não age antes? Sim. Falando em papel do Estado, inclusive, na semana passada, em Porto Alegre, a gente viu uma nova chuva, entupimento ali do sistema de saneamento, né, e por conta disso, inclusive, as águas se elevaram ali nas enchentes do centro da cidade, atingindo, inclusive, bairros que não tinham sido atingidos até então, né? Como que você vê a atuação municipal e estadual nesse momento? Porque tem muita gente que até este momento diz que seria necessária uma intervenção federal ali no Estado para com isso a gente ter aí uma reconstrução sendo guiada pelo Estado, de fato, a nível federal. Você acha que isso é necessário, tendo em vista o que a gente acompanhou na última semana?
É mais do que necessário, Thalita. Em termos de governo municipal, já era necessário uma intervenção. Eu não sei como é que ela se daria, se precisaria ser via governo federal ou não, mas precisa. Porto Alegre está abandonado. O que aconteceu na semana passada foi uma comprovação, quer dizer, o Guaíba, que eu vou chamar de rio a partir de agora por motivos políticos, tá? Porque rios no Brasil têm maior proteção social do que lagos, e foi por isso que eles flexibilizaram a posição do rio. O Rio Guaíba, ele demonstrou na semana passada quem é o culpado pelo que aconteceu. Porque enquanto ele tinha uma leve queda no seu nível, a cidade de Porto Alegre enchia d'água e água por dentro dos bueiros. Ou seja, basicamente o que o prefeito de Porto Alegre está fazendo é limpando os esgotos e a tubulação de bueiros da cidade, jogando dentro da casa dos habitantes. É uma coisa impressionante, e se alguém tinha dúvida que aquilo era lapso completo da administração pública, ficou muito claro na semana passada, e eu acho que não é possível que a gente continue funcionando nessa situação, nessa maneira. Já passou da hora do governo federal exercer ali uma atitude emergencial, decretar algum tipo de intervenção, utilizar a capital, inclusive como modelo de operação para as próximas, porque não vai ficar só no Rio Grande do Sul, nós já estamos nesse momento com o Maranhão, se não me engano, com 10 ou 12 cidades embaixo d'água, mas para o final do ano isso vai começar a acontecer em São Paulo, vai começar a acontecer no Rio de Janeiro, como nós já vínhamos vendo nos últimos anos, e é preciso delimitar um modelo de ação, e talvez esse seja o modelo. Quer dizer, a cidade declara essa condição, se não tiver condição de proteger a vida dos seus cidadãos, o governo federal entra com uma intervenção com data marcada, começando no dia tal, terminando no dia tal, ou estabelecendo ali uma relação com os níveis de água na região próxima, né? Então, quando o Guaíba atingir o nível tal, o município volta a se autogerir, porque não está funcionando. Todas as informações que nós temos do Rio Grande do Sul são assustadoras com relação à incompetência da gestão municipal, e no caso da gestão estadual ainda é um pouquinho pior, porque a gestão estadual está se preocupando muito com marketing, Thalita. O Eduardo Leite está fazendo uma bela campanha de comunicação, está toda hora aparecendo aí, dando entrevistas, inclusive para shows em São Paulo, né? E a gente percebe que o Estado segue à míngua. O que importa nesse momento é salvar vidas e valores e reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Mas que incomoda essa questão de todo mundo tirar uma lasquinha para se promover, isso está incomodando demais os gaúchos. A gente segue acompanhando, é claro, a situação no Rio Grande do Sul, como eu tenho dito, né? Deixa eu passar para o cenário internacional para conversar um pouquinho com você, Fernando, sobre o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, especialmente em Rafah, com esse episódio do bombardeio a um campo de desabrigados, a um campo ali de refugiados, no caso, né? São pessoas que saíram do norte, porque Israel mandou que saíssem do norte, foram se abrigar no sul, e agora justamente essa localidade é atingida por Israel. E assim, num contexto, as imagens que circulam nas redes são apavorantes, são assustadoras. A gente não tem a menor condição de mostrar aqui, mas dão conta de bombas incendiárias. As pessoas morreram queimadas, crianças e mulheres inclusive. E num momento em que, desde a sexta-feira, o tribunal, a Corte Internacional de Justiça, deu essa decisão, não é nenhuma recomendação, de fato fez esse anúncio de que Israel deveria parar imediatamente com os bombardeios. Então, acuado, Israel avançou, Israel dobrou a aposta, não? Então, assim, qual a situação hoje? O que a gente pode esperar diante dessa situação e da diplomacia, de fato, né? Da ONU como organização que dita certas regras aí nesse universo da diplomacia. Como você vê? Tu vê, Thalita, enquanto aqui no Brasil a gente sofre com a gestão da informação, nós poderíamos tratar muito melhor a questão das enchentes no Rio Grande do Sul se nós tivéssemos uma melhor gestão da informação, soubéssemos quem está onde, em que lugar. Em Israel, essa gestão da informação ela é aprofundada em termos de capacidade e profissionalismo, mas de uma forma perversa. Quer dizer, desde o início desse processo, Israel usa a informação para aumentar a efetividade de suas armas e matar mais palestinos. Ora indicando que eles saiam por um lugar e então fazendo emboscadas, ora jogando papéis, ora nas redes sociais fazendo notícias de ataques falsos, ora criando ele mesmo motivos falsos para atacar determinadas regiões, como aconteceu sob as
as próprias condições da ONU, os locais onde a ONU estava na faixa de Gaza. Quer dizer, Israel vem há muito tempo utilizando a gestão da informação de uma forma profissional e perversa. E não ia ser agora que ia ser diferente, Thalita. Na prática, o que nós estamos vendo é o crescimento da forma de pensamento fascista dentro de Israel. Quer dizer, nós vimos isso aqui no Brasil. Quanto mais Bolsonaro se mostrava contra o sistema, contra as ordens, ameaçando romper tudo e desobedecendo absolutamente qualquer relação, mais apoio político ele tinha por parte das pessoas que estavam, sim, interessadas em destruir absolutamente tudo e não viverem em comunidade ou dentro de um processo civilizado. O Netanyahu vive nessa situação também. Quanto mais lhe opõem violência, mais ele responde com violência e mais ele tem legitimidade para se manter no poder. Agora, nós estamos vendo só um lado da moeda, nós estamos vendo só o lado da violência de Israel sobre a população palestina, mas nesse final de semana nós tivemos enormes movimentações dentro de Israel contra o Netanyahu. Pessoas se embatendo, e assim, não são os judeus ortodoxos como nós conhecíamos, que vira e mexe se embatem com a polícia israelense, embora eles nunca batam na polícia, né? Eles estão sempre oferecendo seus corpos para agressão, mas dessa vez nós tivemos estudantes, classe média, povo em geral indo às ruas e se embatendo com a polícia do Netanyahu. Então, a verdade é que o Netanyahu vive desse conflito como qualquer sistema fascista vive. Quanto mais lhe opuserem um conflito simbólico, ideológico, em que não se construir, por exemplo, bases materiais para a redução da ação política dele, isso significa boicote, isso significa a proibição de Israel a acessar determinados fundos, determinadas estruturas de voto, isso significa isolamento efetivo de Israel. Quanto mais essa discussão ficar no campo do simbólico, a corte vai lançar uma lei aqui, outra vai dizer uma coisa lá, mais Netanyahu vai ganhando espaço para aumentar a violência contra o povo palestino. E eu acho que nesse jogo de esperar quem vai parar primeiro, a gente está vendo é que talvez não sobrem palestinos para que a gente venha a defender, e é exatamente o que Netanyahu quer. Está na hora da gente parar de fazer o jogo deles e começar a fazer o jogo da humanidade, o jogo institucional que a gente tinha construído desde o século XX, a partir do que nós vimos acontecer com os nazistas na Alemanha, né? Então é preciso que a gente coloque as coisas no lugar. Essas manifestações que foram registradas em Tel Aviv, inclusive a gente tem agora na tela as manifestações, elas foram reprimidas ali pela polícia israelense, inclusive, com jatos d'água, foram dispersadas essas pessoas que pedem o resgate das pessoas mantidas como refém ali na faixa de Gaza. Agora, no entanto, a gente vê uma preocupação por parte do governo de Benjamin Netanyahu em ir atrás do Hamas, mas sem qualquer palavra, inclusive em relação à negociação ali, né, sobre reféns e de libertação desses reféns. Então, é claro, é óbvio que a população israelense também está contrária ao governo de Benjamin, pede inclusive a renúncia de Benjamin Netanyahu e a antecipação do processo eleitoral ali no país, né? Então há esse outro lado de fato. Sobre esse bombardeio que foi feito ao campo de refugiados, lembrando que esse campo são, parece que 200 mil pessoas que vivem ali em barracas, umas grudadas nas outras, né? São muito próximas ali. Então você imagina você bombardear ali essa localidade, é tudo muito vulnerável, são barracas de lona ali, essas pessoas vivem dessa forma, e justamente essa localidade que foi bombardeada por Israel. E Benjamin Netanyahu veio agora a público falar que foi um incidente trágico. Então, assim, para a gente ficar ainda mais revoltado com essa situação, né? A gente está vendo as imagens aqui, isso que chamo de gestão da informação, né? Perceba, ele indo até as zonas, fazendo isso um palanque político, mostrando a sua ação, né? Mostrando que está disposto a ser o grande defensor de Israel. Na realidade, o Netanyahu tem uma única forma de sair dessa confusão toda, que é entregando a Israel histórica, liberada das populações árabes, das populações muçulmanas, que era uma promessa que há muitos anos, há muitas décadas ele tinha feito, e ele sabe que essa é a única forma dele obter legitimidade suficiente para não ser pego ou pelos sistemas próprios internos de Israel, que estão com ele já na alça de mira por conta de todas as atitudes não democráticas que ele vinha tomando. Vamos lembrar que antes do ataque a Gaza, ele já tinha feito um ataque à Suprema Corte israelense, ao próprio parlamento, tentando reduzir seus poderes, mas também o Netanyahu sabe agora que talvez não se escape da justiça internacional, que já está aí a ponto de exarar alguns mandatos de prisão, tanto para
para ele quanto para o ministro da Defesa. Então a única saída dele é exatamente isso, é se tornar o herói israelense que a história e o mito que eles criaram sempre quis. E para isso ele vai matar muita criança palestina, Thalita. E a gente segue acompanhando, é claro. Infelizmente, já há bastante tempo, né, Fernando, aqui juntos acompanhando essas imagens terríveis. E dói, né, Thalita? Dói demais, nossa. Cada pacotinho daquele branco carregado ali pelos pais, pelos familiares, dói demais, corta o coração. Enfim, a gente segue acompanhando. Fernando, destaque da semana no cenário nacional, no cenário internacional? Eu acho que no cenário nacional nós vamos ter que ver como é que o ministro Fernando Haddad vai negociar a questão da desoneração que deve estar estourando aí por essa semana. É importante para o ministro que ele consiga, de alguma maneira, aumentar a arrecadação, principalmente agora que é necessário um certo dispêndio maior na região do Rio Grande do Sul. A teoria que o ministro usa para entender a economia diz que ele precisa primeiro arrecadar para depois poder gastar, então ele está desesperadamente buscando essa arrecadação e o parlamento, muito arredio, parece que não vai lhe dar esse descanso, né? Então, ver como é que o Haddad vai reorganizar essas questões internamente é muito importante, além da gente ficar de olho no Rio Grande do Sul, porque, embora essa seja uma semana mais curta para todo mundo, né, em quinta-feira nós temos um feriado, então as pessoas ficam felizes. No Rio Grande do Sul, isso não significa absolutamente nada. Inclusive, a meteorologia já está dando sinais de que é necessário mais preocupação, porque nós temos mais chuva e mais frio naquela região. Então, vamos ficar de olho como é que ocorre essa dupla relação, essa busca do governo por uma sustentação financeira a partir dessa situação do Haddad e, ao mesmo tempo, como o Rio Grande do Sul responde, qual a necessidade de investimento que a gente tem lá. Eu acho que essa balança hoje é o que garante um certo respiro para o presidente Lula nessa situação. Depois de uma semana passada em que ele acertou muito em termos de decisão, essa semana ele tem que consolidar e nós temos que ver isso funcionando na prática. Perfeito. Fernando, obrigada, um beijo grande para você, uma ótima semana por aí, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até. Obrigado, Thalita, beijo para todo mundo e um abraço para o Rio Grande do Sul. Vai passar e a gente ainda vai ter dias bons para comemorar.